E hoje o bate-papo é super interessante. Falaremos com uma especialista muito interessante também. Trata-se da doutora Juliana Aparecida de Oliveira Urbano e ela vai falar de um tema muito pertinente, um tema que a gente vai gostar demais, sobre terapias fotônicas na odontologia e na estética. Juliana, fala para mim, o que vem a ser as terapias fotônicas e como que elas podem ser aplicadas? As terapias fotônicas é tudo aquilo que a gente consegue proporcionar para o paciente em termos de fotobiomodulação, né, aquilo que a gente consegue modular em termos celular, a interação tecido biológico com a luz e promover aí no caso da odontologia, né, uma modulação daquele tecido, uma reparação daquele tecido em termos de cicatrização, pós-operatório, ósseo-integração dentro da implantodontia. E no fotoclareamento, que na parte estética, né, dentro da odontologia, a gente consegue promover um clareamento, uma mudança da coloração daquele dente, né, e em termos de estética, é o que é muito bem procurado hoje dentro da prática clínica. Interessante é que a doutora Juliana tem assim uma expertise muito grande nessa área. Você viu que ela é muito ampla. A tecnologia aplicada nessa área também, é o que eu vou perguntar para ela agora. No caso, laser, LEDs, tecnologias bem interessantes nessa área, quais seriam e quais que estão assim mais sendo aplicadas? Falando em laser de baixa potência, né, nós temos dentro da parte de laser vermelho, laser infravermelho, o LED âmbar, né, falando de LED terapia, o LED âmbar, o LED violeta, no caso do clareamento, e aí falando de laser mais invasivo, ablativos, a gente tem também dentro da faixa do infravermelho para promover uma fotocoagulação. Vamos supor, você vai fazer uma cirurgia de tecido mole, né, uma frenectomia, uma gengivoplastia dentro da prática clínica odontológica, você consegue em poucos minutos promover uma cirurgia que às vezes a gente demorava cerca de uma hora e meia. Olha só, então os benefícios dessa tecnologia, mas a aplicação é muito importante, entender a aplicação e a forma como se aplica. Agora, quais os tipos de aplicação em função da tecnologia propriamente dita? No caso de um laser específico, de cor específica, como está dizendo, e um LED específico, me fala um pouquinho da sua vivência prática utilizando essas tecnologias. Em que momento, de que forma? Conta aí um case para a gente entender. Isso é muito interessante, porque isso é muito individual. Você tem que avaliar, por exemplo, no caso da pele, né, em que momento você vai indicar fazer a indicação de um LED vermelho, de um laser vermelho ou de um LED âmbar, dependendo da indicação e daquela necessidade da pele. Por exemplo, né, vamos falar em termos práticos. Se a pele está desidratada, se a pele tem mancha, se a pele está com acne, né, que você tem que promover primeiro uma descontaminação. A gente tem ali o LED azul, que nos beneficia muito com descontaminação superficial. Então, o momento que você vai indicar determinada tecnologia vai depender do estado do indivíduo, né? E, obviamente, o profissional tem que estar muito bem confiante, né? Tem que estudar muito bem essas tecnologias para saber aplicar. E nesse caso, quando você em algum momento teve que aplicar a tecnologia, contando um caso, uma situação assim específica, o que você pensa no momento da aplicação, antes mesmo de ter feito, lógico, uma pré-avaliação, uma avaliação, né, um pouquinho mais profunda, mas que no momento da aplicação pode existir assim um retorno, ou melhor, uma adequação daquilo que deve ser feito? É normal se entender a tecnologia aplicada no momento em que ela está acontecendo? Como? Claro, você sempre vai fazer um planejamento prévio, né? Mas no momento da aplicação, aquilo tudo pode mudar, né? Vamos supor, você vai fazer uma cirurgia, você planejou fazer determinado corte, determinada profundidade. Se aquilo não estiver te respondendo momentaneamente, você tem outras tecnologias. No meu caso, em particular, a gente tem um arsenal de equipamentos, né? Então, a gente consegue mudar o planejamento no momento do procedimento em si, né, de acordo com a resposta que a gente vai tendo em momento real, ali em tempo real. Legal, né? Não sei Legal. se era isso que você... Não, mas é isso mesmo. Mas na verdade, a segurança na utilização do laser, porque o pessoal pensa em laser muitas vezes para
para remover pelos ou tirar alguma coisa, né? Mas ele tem muitas as aplicações, né? Inclusive na fisioterapia e outras tantas. Mas aí muda-se, né? Pode-se usar aí um laser associado com vácuo. Como que é isso? Conta um pouquinho. Olha, quando a gente fala em terapia com luz, né, eu posso navegar aqui em depilação a laser, né, que é o que a gente usa determinados comprimentos de ondas, diversos comprimentos de onda. Podemos falar de rejuvenescimento facial, de rejuvenescimento corporal. Podemos falar de descontaminação, que é quando a gente fala de PDT, que é a terapia fotodinâmica, quando você associa um fotossensibilizador para promover uma descontaminação. E isso na área da saúde é extremamente importante, porque hoje em dia o controle microbiológico é muito requisitado, né? É muito importante que haja um compromisso, né? Uma preocupação do profissional com a descontaminação. Então, falando em PDT também, existem diversas técnicas, diversos equipamentos. Tem a parte de reabilitação dentro da fisioterapia, como você mencionou, né, os lasers para reabilitação, quando bem empregados, promovem aí, muda a vida do paciente, né? Então, o profissional, seja ele da fisioterapia, da odontologia, da dermato, da veterinária. Então, hoje a gente tem um arsenal de equipamentos a nosso favor. E isso se deve às pesquisas, né? Que o bom profissional, quando bem atualizado, graças às pesquisas, consegue aí devolver para a sociedade, né, em tratamento, em benefício, que é o que a gente está aqui, né? O profissional de saúde, quando escolhe seguir esse caminho, é para devolver para aquele paciente que confiou, né, no seu tratamento algo bom, né? Algo que tenha sucesso ali para a saúde dele ou para a estética. Interessante é que quando a doutora Juliana fala assim, ela já tem aí uma estrada muito grande, estrada entre aspas, né? Uma vivência, uma aplicação, um trabalho técnico que envolve ciência também. Mas ela sabe muito bem nos explicar quais os tópicos, o que ela pode fazer por você, vamos dizer assim. O que ela pode fazer por você? O que você pode procurar numa profissional desse gabarito, especialista em terapias fotônicas? O que a gente pode explicar para quem nos ouve, né? Os tratamentos que podem ser feitos, de que forma pode ser feito, quando? Bom, eu particularmente navego em diversas áreas, né? Tanto na parte estética, facial, quanto na odontológica. Então, o que a pessoa consegue se beneficiar, né, com os tratamentos que a gente oferece? Dores articulares, dores de ouvido, né, nessa região do ouvido, que seria a ATM. Dores de dente, que a gente promove a PDT no tratamento de canal, que é uma descontaminação auxiliar, uma descontaminação maior que a gente consegue promover ali coadjuvante ao tratamento convencional. O fotoclareamento, que é uma parte estética, que é carro-chefe, né, de procura pelos pacientes. As descontaminações mais profundas, falando em PDT, em terapia fotodinâmica, às vezes com periimplantite, quando inflama o implante, né? Muitas vezes a pessoa já está há meses procurando atendimento e recorrente, não consegue resolver. A terapia fotodinâmica vem para solucionar, muitas vezes, um caso crônico, né, de inflamações, e a gente consegue também uma melhora nisso. Pós-cirúrgicos, então vai fazer uma cirurgia de implante, uma cirurgia de lipo de papada, por exemplo, fios faciais. Então, tudo isso a gente consegue fazer uma fotobiomodulação para melhorar esse pós-operatório aí, de acordo com o procedimento que ela executou. Então, a gente navega em diversas áreas, né? Eu digo que a gente é muito amplo, né, nessa questão de oferecer terapias auxiliares, né, e terapias que são muito promissoras no sucesso aí de um planejamento inicial convencional associada com laser. Então, é um grande diferencial. Mas uma profissional com essa multidisciplinaridade, né, com essas possibilidades que ela soma, ela tem uma história. E essa história é muito interessante da gente conhecer. Conta um pouquinho da sua história. Você começou onde, como que foi, qual a tua formação, fala um pouco de família, conta um pouquinho pra gente. Muito legal essa pergunta. Eu sou dentista, sou formada pela Unesp de Araraquara em 2007. Montei meu primeiro consultório em 2008, comecei a trabalhar. Sempre fui
uma apaixonada, né, por terapias auxiliares e terapias a laser, né? No caso, naquela época, a gente ainda fazia o clareamento com luz azul, né? Então, eu já iniciei ali a minha trajetória trazendo para os meus pacientes algo diferente do convencional, que na época eram poucos dentistas que trabalhavam e eu, recém-formada, já comecei a trabalhar com algo diferente. O laser também, para dores, né? Então, a gente já tratava afta, herpes recorrentes, a gente já tratava com laser. E isso só foi crescendo, né? O meu interesse, o meu estudo sempre foi crescendo em relação a isso. E fui procurando, né, sempre me atualizar em todos os equipamentos e as terapias. Aí, de lá para cá, me especializei em endodontia, faço prótese, sempre em terapia fotodinâmica também, que é algo diferencial, que a gente carrega com a gente. E ali foi crescendo minha equipe, né? Os pacientes foram procurando, graças a Deus. E aí a gente foi crescendo como clínica, como equipe. E hoje eu tenho alguns colaboradores, eu diria que 2 dezenas deles, né, colaborando ali para que seja um sucesso ali oferecer esse tipo de tratamento. Em relação à estética, né, que eu sou formada em odontologia, mas fui adquirindo habilidades na parte estética também e já convidei pessoas de diferentes áreas, né, fisioterapeutas, biomédicos, esteticistas, para compor aí a equipe da clínica para ampliar esses conhecimentos, não só na odontologia, como na parte estética, depilação, remoção de pigmentos, com outros tipos de laser também. Agora, você que nos assiste deve estar bem curioso aí, né? Dizendo assim, ou curiosa, pô, eu queria conversar com uma profissional dessa formação, ou dessa galardia, dessa força, né? Dessa expertise, vamos chamar assim, né? Como que seria, hein? Eu vou perguntar para ela a forma como você pode falar com ela e tirar suas dúvidas. Juliana, fala pra gente, quem nos assiste muitas vezes está perguntando, posso conversar com a Juliana? Posso tirar minhas dúvidas? Qual é o caminho? Pode, deve, né? Eu tenho diversos canais, né? Diversas pessoas que chegam até mim, a gente é super acessível. Estou na Rua 15 de Novembro, na número 1652, na Urbano Laser, na Clínica Urbano Laser. E tem os meus canais de rede social também, Juliana Urbano ou Urbano Laser Odontologia. Então, você anota aí, né? Pega aí a Juliana Urbano e procura saber um pouquinho mais, que essa área é muito interessante. Mas as coisas não param por aí. Tecnologias novas, tratamentos novos, profissionais dessa natureza, eu acho que nunca para de aprender. É assim mesmo, Juliana? Eu acho que isso tem que estar dentro da gente, né? Porque o indivíduo ele não para, né? A gente vai se renovando a cada dia. E assim como a gente, as necessidades mudam, né? As pesquisas continuam, então a gente precisa estar sempre atualizado. Isso precisa estar dentro da mentalidade do profissional de saúde. O que a gente faz hoje, né? A gente espera que tenha aí um retorno biológico, um retorno terapêutico, né? Mas se isso não tiver à altura do que a gente espera, a gente precisa buscar mais, tá? E de que forma? A gente tem em São Carlos o privilégio de ter um centro de pesquisa, né, como o IFSC. Então, a gente precisa estar sempre atualizado, porque novas pesquisas, novos equipamentos, novas necessidades biológicas dos pacientes, isso que nos move, né, a estar sempre nos desafiando a promover o melhor. O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP é essa referência a qual a doutora Juliana falou, né, acabou de dizer, né? É um centro temático que a FAPESP mantém e que tem muitas linhas voltadas para essas linhas de domínio que todos esses profissionais da área da saúde podem usar. Mas, pensando assim, a gente pode perguntar para ela, pensando no futuro, o que a gente pode pensar e o que a gente pode querer das terapias fotônicas. O que a gente pode esperar dela? Olha, eu acho que eu até mencionei um pouquinho desse caminho que você me perguntou. A maior necessidade hoje, né? Promover um ambiente asséptico, né? A parte de descontaminação, tanto em termos ambulatoriais quanto hospitalares. Então, eu acho que essas terapias e essa necessidade de você ter
uma dor de garganta muito bem controlada, uma infecção, né, generalizadas dentro do indivíduo. Então, esse controle microbiológico, eu acho que a gente pode esperar muitas novidades boas aí. Esperando novidades boas, novas linhas de pesquisa desenvolvidas aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica e FISC-USP, imaginando que muita coisa tem solução através da ciência, novas tecnologias e profissionais bem preparados, como Juliana é. Juliana, conta pra gente, fala um pouquinho da tua mãe e do teu pai, o nome deles, a formação, quantos irmãos você tem, conta um pouquinho do seu lado pessoal. Eu sou filha do Luiz Antônio e da Leonor, aos quais devo tudo, né? Todo o incentivo, o amor à família, o respeito e a força ao trabalho, né? A quem eu devo. E eu tenho uma irmã, Gabriela, mais nova, que é economista, né? Uma graça, uma força na família. E sou casada com o Alexandre, tenho uma filha chamada Rosa. E assim, a família é a base da gente, né? Então é por quem a gente acorda, trabalha e volta para casa para conseguir andar mais os caminhos aí pela frente. Você viu que o alicerce familiar, espiritual, a pessoa, a formação, toda essa somatória tem muito a ver com uma pessoa de bem, uma pessoa estruturada, uma pessoa bem formada, uma pessoa consciente do que quer. Eu gostei demais da doutora Juliana conversar com uma profissional que coloca soluções à nossa disposição, à disposição da população, de um país que precisa crescer. Nossa, quanta coisa boa, hein, gente? Mas procure entender mais sobre terapias fotônicas, tá bem? Entre aí e se qualquer dúvida, volta a falar com a profissional especialista no assunto. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá!